sementes e frutos. Então é mais uma parte mais decoreba, né? Saber estruturas, mais ou menos assim. Então não é uma parte que a gente vai aprofundar. A gente vai ver, mas aprofundar totalmente não, porque é só estruturas, tá? Então a gente tem aqui fruto e semente. Então lembrando, né, que quando a flor é polinizada, essa flor ela mesma vai gerar a semente, que é essa parte aqui, que é o encontro da osfera com arquegônio ou anterozoide, e toda essa parte aqui do ovário vai formar o que a gente chama de fruto, que nós já vimos algumas coisas aí. Então, a semente se forma a partir da fecundação do óvulo e o fruto vem a partir do desenvolvimento do ovário. Aí vem aquela pergunta que a gente sempre bate em cima, né? Fruto ou fruta? Fruto é biológico, então o fruto deriva do ovário. Cada flor, né? O ideal é assim: cada fruto vem do ovário e reveste uma semente, tá? Se eu tenho mais de uma semente naquela planta, eu já não tenho um fruto. Aí eu posso ter uma infrutescência, eu posso ter um pseudofruto e outras coisas mais. Então, o fruto é uma estrutura das angiospermas, é óbvio, porque fruto só tem angiosperma, que protege a semente até ela amadurecer, para que ela possa ir para o solo e brotar uma nova planta. A fruta, né, que é o que a gente chama no popular, é a parte polposa, que rodeia a semente da planta, possui um aroma, é rico em suco, pode ser consumida crua e tem vários sabores. Então, quando a gente fala em biologia, a gente sempre vai citar o fruto. Então, o que que, por exemplo assim, então, se tem semente dentro, não é nenhuma raiz, nem um caule. É do grupo dos frutos, mesmo que seja um pseudo ou uma infrutescência. Então, o tomate, o pimentão, né? Eles têm semente dentro. Então, eles são do grupo do fruto, mesmo sabendo que eles são pseudofrutos, mas a gente já fala sobre isso. Aqui a gente tem um abacate, né? Esse abacate a gente tem aqui no meio a semente, isso seria um fruto verdadeiro. Ele tem a sua semente. Ele tem uma região do fruto próximo à semente, que é essa parte aqui, que a gente chama de endocarpo, a parte mais interna. A parte mediana, que é o mesocarpo, e a parte externa, que é o epicarpo, epi sobre. E aqui é o pedúnculo lá, onde vai estar ligado a um caule. Toda essa parte aqui, endo, meso e epicarpo, a gente chama de pericarpo. O pericarpo é o próprio fruto, tá? Então aqui eu já falei para vocês. Então eles juntos formam o pericarpo. Então todo fruto tem essa parte. E aí nós temos alguns tipos de frutos. Nós temos os frutos carnosos, que são esses que nós estamos acostumados a comer, né? Ó. Baga, do tipo drupa. Os frutos secos e não suculentos, entre eles nós temos os deiscendentes. Os descendentes, os deiscentes são os frutos secos aqui, aonde eles abrem-se sozinhos, que é a vagem, né? E as sementes saem logo que esse fruto é aberto. Então ele não precisa de nada, ele abre sozinho no momento certo e as sementes se espalham. O fruto indeiscente é aquele fruto que eu preciso o animal ter um bico, ou precisa que algum animal, de preferência, vá até lá e pegue essas sementes de dentro do fruto. Essa é a diferença entre um e outro. Nós ainda temos os falsos frutos,
que nós chamamos de pseudos frutos. Por quê? Porque fruto é o que envolve a semente. Então, se eu tenho mais de uma semente naquela fruta, aquilo já não é um fruto, é um pseudo-fruto. Então, a gente tem aqui o abacaxi. Cada extremidadezinha dessa é um fruto, tá? Então, isso tudo é uma infrutescência. Aqui a maçã, né, ou a pera também. O que envolve, aqui a gente tem um fruto, aqui eu tenho um fruto e aqui eu tenho um fruto. O que nós comemos da maçã não é fruto, é um receptáculo floral. A gente come um falso fruto, certo? Porque se eu fosse comer o fruto, eu comeria o que envolve a semente, que é uma película bem fininha. Aqui a gente tem no caju, o fruto é o que envolve a castanha de caju. Então o fruto aqui ele é rígido. Então o que que vocês entendem? Que nem sempre eu como um fruto. Agora, se o animal é atraído por essa parte do caju, porque tem um cheiro, uma cor, o animal come isso daqui, esse fruto com essa semente caem no chão e acabam germinando, brotando uma nova planta. É isso que importa. E aqui no morango a semente está para fora. Ó, cada coisinha dessa é uma semente. E aqui, levemente ao redor dessa semente, eu tenho ainda um fruto seco. Então, o que que é o morango? O morango é um pseudofruto que atrai um animal que vai engolir isso daqui e nas fezes a semente vai sair inteira. E esse animal vai espalhar essa planta para tudo quanto é lado, já que os animais migram, certo? Beleza. Antes disso, deixa eu ver aqui só. Eu queria falar de alguns tipos de dispersão de sementes e frutos que vocês têm lá na apostila na página 6. Então, a gente tem a dispersão anemocoria, quando a dispersão é pelo vento. Então, tem sementes com frutos que são dispersas pelo vento, como o dente de leão. A gente tem hidrocoria, quando a dispersão é pela água. Muitas sementes e frutos de mangues são dispersos assim. Zoocoria, quando a dispersão ela ocorre através de animais, que pode ser quando o animal come e defeca a semente, ou a semente fica presa, como é o caso do pulgão, né, que fica picão, que fica preso na nossa roupa, a gente também espalha. Antropocoria, dispersão pelo ser humano. Autocoria, o próprio fruto lança as sementes à distância. E ainda temos os frutos geocárpicos, que enterram suas próprias sementes, como é o caso do amendoim. Então, só para vocês saberem que existe. As sementes. As sementes se formam a partir dos óvulos fecundados da flor. A partir delas, outras plantas surgem, seria o embriãozinho lá da planta. Muitas delas fazem parte da nossa alimentação, certo? Então, a semente crua, ela é feita para não ser digerida pelos animais. Ela é feita para sair pelas fezes, por causa da dispersão. Estrutura da semente básica, a gente tem o embrião e o cotilédone. Monocotiledônio, cotilédone, dicotiledônia, dois cotilédones. Né? Essa é a classificação de angiosperma, que nós já vimos lá no início do ano. E essa parte toda aqui, que é o albúmen, que é o endosperma, que é uma parte de nutrição desse embrião. Então, o tegumento, a casca, reveste a semente e protege o embrião. O embrião é a parte da semente que vai ser a nova planta, então a gente diz que é uma fase, é uma planta, né, em forma de embrião. Depois tem a planta em forma adulta. O cotilédone, que é parte da semente, nele contém substâncias nutritivas, que seria semelhante ao que a gente tem nos animais, que é o vitelo. E eu queria mostrar uma outra imagem para vocês. Deixa eu só tirar isso aqui daqui.
que é a imagem do desenvolvimento dessas sementes, que é uma imagem bem interessante. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui essa imagem. Isso. Então, a gente tem na germinação, a gente tem dois tipos de germinação. A germinação hipógea e a germinação epígea. Então, a gente tem aqui na semente, aqui é uma semente de ervilha e aqui a gente tem uma semente de feijão. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Mais ou menos dá para ver os dois aqui juntos. Isso. Então, o que que ocorre? Na semente, a gente tem lá o cotilédone. Então, a gente tem o hipocótilo. O que que é o hipo? O hipo está abaixo do cotilédone. E o epicótilo é o que está acima do cotilédone. Numa germinação hipógea, certo? A gente vai ter esse hipocótilo, que ele não vai crescer como deveria, tá? Ele, claro, vai virar uma radícula, que é uma raiz. Essa parte vai para baixo, ó, em busca de água. E a parte do epicótilo é a parte que vai para cima. Epi é a parte que vai brotar para poder formar aquele brotinho, aquela parte verde clara que aparece na germinação, certo? Então, a hipógea, no tipo de germinação hipógea, o hipocótilo não cresce, tá? E ele permanece, o cotilédone, permanece embaixo da terra, tá? A epígea, nós vamos ter uma outra situação. O hipocótilo vai crescer bastante e ele vai, ó, tá vendo aqui, ó? Olha só aqui, aqui um vai para baixo, outro vai para cima. Aqui na epígea, epi é sobre, né? Então ela vai para cima. Esse hipocótilo cresce, não é a radícula, é o hipocótilo com essa volta aqui, tá? Ó, radícula tá aqui. E aí, olha só o que acontece com essa semente, que no caso é do feijão de dicotiledônia. Tá vendo que ela vira, ó, esse crescimento do hipocótilo faz com que essa parte aqui saia para fora da terra. E aí essa parte, o cotilédone lá em cima vai desenvolver o epicótilo. Então, na epígena, toda a parte do cotilédone vai para fora do solo. Na hipógena, ou hipógea, o cotilédone não sai debaixo do solo, que é o caso das monocotiledôneas. Então, vejam a importância das raízes. Então, é extremamente importante que esse vegetal, tanto um quanto o outro, vai logo formar a raiz, e essa raiz vai imediatamente procurar água, para que essa parte verdinha aqui, que é o caule, né, que é o epicótilo, que a gente vai chamar de caule, ou brotinho, possa logo em seguida realizar a fotossíntese. Essa parte de fatores que influenciam a germinação que vocês têm na apostila, a gente vai ver um pouco mais em hormônios, tá? Então, é claro que a água influencia a germinação, o ar, o calor, a temperatura. Tem planta que só germina quando ela está dentro, passa pelo intestino de um animal, por exemplo, né? Então, isso tudo é importante de saber. Tem plantas que precisam de uma série de coisas para poder germinar. Beleza? Alguma dúvida? Essa parte de fruto e semente é mais decorar essas estruturas e nomes, tá? A outra parte um pouco mais aprofundada, que também é muito bacana, é essa parte de água na célula vegetal, tá? Que é o que eu vou falar agora para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui.
A primeira coisa que a gente tem que entender, já que a gente já viu, né, semente, fruto, enfim, é que a planta precisa de água. Por que ela precisa de água? Porque pela fotossíntese, ela pega a água, quebra a molécula de água, pega o hidrogênio e pode fazer a sua fotossíntese. E a água é absorvida por onde? A água é absorvida pela raiz. E a água ela tem dois caminhos, basicamente, né? Ela tem uma via que a gente chama de via simplástica ou simplasto, e tem uma via que a gente chama de apoplasto. Então, o simplasto é a via aonde a água é absorvida pelos pelos da raiz e vai dentro das células até o xilema. O xilema é o vaso condutor de seiva bruta, de água, a gente já viu isso. E a via apoplástica é quando a água passa entre as células, assim como os sais minerais, e vai também sendo arrastada até o xilema. Então, esse direcionamento de água, ele é importante, por quê? Porque a água que entra na planta, ela não pode se dispersar aqui nas células da raiz. Ela precisa ser conduzida até o xilema. E o xilema é o vaso, é um dos vasos mais internos, né? É o vaso mais interno da constituição das plantas, tanto na raiz quanto no caule. Porque o xilema vai levar a água para as folhas, lá no alto da planta. A planta vai realizar a fotossíntese e depois vai retornar o floema, que seria o vaso com glicose. Ok? Então, aqui né, as camadas da raiz, né? A epiderme, o córtex, a endoderme, o pericilo. Aqui seria, lembra que a gente falou de câmbio, que é o floema, o xilema. Isso vocês já viram. Aqui é outra imagem, né? Que mostra aqui a via apoplástica, que é entre as células, e a via simplástica, que é entre, ó. Aqui é no meio das células, ó. Do lado de uma célula e outra. E aqui é dentro da célula. E aqui a gente tem o xilema. Ok? É esse corte aqui que a gente viu lá. E aqui é só um outro desenho, a mesma coisa. Tá. Aqui tá falando um pouco sobre a osmose, tá? Então, essa água, ela vai entrar na raiz por uma diferença de concentração. Então, ela vai entrar por osmose. Então, eu tenho lá a raiz está sem água. Se a raiz está sem água, ela tem mais soluto do que solvente. Então, o solvente do solo, que é a água, entra na raiz por uma diferença de concentração, que a gente chama de osmose. Aí, quando essa célula da raiz está cheia de água, vou até voltar aqui para vocês. Se essa célula aqui está cheia de água, essa tem pouca, então a água sai daqui para cá. Então, esse processo de passar de célula em célula, nós chamamos de osmose. Então, sempre a célula da frente está menos concentrada, tem mais soluto que a célula de trás, tem menos solvente. Então, o solvente sai do meio mais para o meio menos concentrado, dissolvente. E aí vai vindo, ó, até chegar aqui no xilema. Pessoal, se alguém tem alguma pergunta, fale, porque eu não consigo olhar ali as mensagens de vocês. E aí nós temos o xilema. Xilema é o lenho, tecido morto de condução e sustentação. E aí a gente tem os traqueídeos, né, que são a constituição desses vasos, e a água vai de baixo para cima. Aqui fica melhor. Então, a seiva bruta é água e sais minerais, e o sentido é raiz, folha. E aí nós temos algumas teorias que eu vou falar para vocês, que também tem na apostila de vocês, que comprova que o xilema é interno e que a água sobe, né? Porque para chegar a essa conclusão tiveram que fazer alguns experimentos. Então nós temos a teoria de Dickson ou coesão, tensão, transpiração. Então o que ele diz? Aqui na folha vai ocorrer a quebra da água, certo?
Então, essa água vai ser utilizada para realizar a síntese de glicose. Então, o que ele diz? E também, pela folha, desculpa, através dos estômatos, a água também, a planta perde um pouco de água. Então, o que ele diz? Que as folhas exercem uma força de sucção que garante a ascensão, que é a subida, de uma coluna de água no interior do xilema, desde as raízes, conforme ocorre a transpiração. Então, se a planta é de local quente ou se está muito quente naquele dia, quanto mais a planta perde água pela folha, né, mais a planta vai transportar a água através do xilema. É isso que ele dizia. E ele trabalhava com a teoria de Dickson trabalha com essas três palavras, né? Coesão, tensão e transpiração. Então, o que seria a transpiração? É a evaporação de água para o ar através dos estômatos. E isso diminui o potencial hídrico da folha, fazendo o quê? Uma sucção através da folha pelo xilema. O que é a coesão? A coesão é a coluna de água no xilema que é mantida através das moléculas de água, porque a água ela tem o quê? Existe uma tensão superficial da água. As moléculas de água fazem uma ponte de hidrogênio. Então, isso mantém a molécula numa coesão. É isso que ele está dizendo ali, pela propriedade da água. E tensão seria o seguinte: baixo potencial hídrico na raiz provoca a entrada de água do solo através da osmose. Então, a água vai para o xilema, a folha faz uma sucção, uma pressão, e por coesão, até por capilaridade, até pela tensão superficial da água, esta água vai sendo transportada até a folha. Essa é a teoria de Dickson. Coesão, tensão e transpiração. Que é o que está mostrando aqui em mais detalhes. Aí fala de pressão de água, mas a gente não vai trabalhar muito isso, vocês vão trabalhar isso em química. Tá? Quando essa água chega na folha, aí vai ocorrer a fotossíntese e aí a gente tem o inverso. A gente tem os vasos menores e que contornam, né, que rodeiam, circulam o xilema, a gente chama de floema, que é o líber, que é a condução da seiva elaborada. Então, o floema, ele conduz glicose, o sentido é folha para todas as plantas, é folha raiz, ó. Aqui é o xilema, raiz, folha. Aqui é o floema, tá? E aí nós temos o modelo físico de Munch, ou pressão positiva da seiva. O que ele diz de pressão positiva da seiva? A seiva ela escorre a favor da gravidade, né? E elas vão também para uma diferença de concentração. E que é muito mais fácil o floema ir do que o xilema subir, já que o floema está indo a favor da gravidade. Ok? Aqui só está mostrando esses dados aqui dos vasos. E aí foi feito um modelo para falar sobre essa pressão positiva, que na verdade é uma comprovação da teoria que ele formulou sobre essa pressão positiva da seiva. Então, o que ele está dizendo? Então, vamos entender. Aqui eu tenho, né, digamos, uma célula ou raiz, etc. Então, aqui está ocorrendo osmose. Isso daqui seria a raiz, tá? A água está entrando na raiz e por capilaridade, né, também, essa água vai, através do xilema, sendo transportada até esse outro recipiente. Ok? Aqui, o que está acontecendo? Aqui está acontecendo uma perda de quê? Como tem água aqui, a água está sendo transferida, a seiva vai sendo expulsa. Ó.
A seiva bruta, que é a água, está entrando no sistema. E o que está sendo liberado aqui de dentro por difusão? A glicose. E essa glicose vai até a, a outra célula. É claro que isso aqui não é igual ao que exatamente ocorre na planta. Mas isso daqui seria o floema e isso aqui seria o xilema. Então, isso aqui é um experimento para mostrar que a água vai por osmose entrar numa outra célula, e se eu encher essa célula de água, o que, que vai sair dessa célula? O soluto. Então, a partir do momento que a água entra nas células lá das folhas, a glicose automaticamente sai das células por difusão e ela vai passando para outras células da planta e vai poder entrar nessas células. Sempre por uma diferença de concentração. Então, quem não lembra, a gente já falou isso esse ano, volte lá. Osmose e difusão. Isso também é o princípio do transporte de água e de glicose, hormônios e proteínas nas plantas. Ok? Aqui fala um pouco de fotossíntese, né? Então ele diz o quê? Olha só, xilema e floema. A água sobe no xilema, é a mesma coisa lá da outra imagem, só que aqui numa imagem esquematizada como é na planta. A água sobe, a água entra na folha e a folha expulsa o quê? Açúcar. Então o açúcar vai para baixo, que é o floema. Porque o floema e o xilema estão aqui, pessoal. A água sai daqui, ó, ele passa pelo floema e vai aqui na folha, nas células da folha. A glicose que está nas células volta e não vai para o xilema, porque o xilema está lá dentro, ela vai para o floema. E aí, pelo floema, ela consegue descer. É nesse sentido que ele quer dizer. Então, só para confirmar, né, o Munthe propõe que o acúmulo de açúcares solúveis nas células das folhas faz com que essas se retirem por osmose uma grande quantidade de água das células do xilema. Essa água, em parte, seria perdida pela transpiração e o restante arrastaria os açúcares para irem para o floema. Então, a água sai do xilema para poder ir para o meio mais concentrado de açúcar. Então, a água entra na célula. Quando a água entra na célula, o açúcar sai. É o mesmo experimento que a gente fez com a batata e o sal. Nós botamos um monte de sal em cima da batata. Então, a água... Ou vamos falar do feijão que fica melhor. A gente colocou feijão dentro de um copo da água. O feijão inchou. A água entrou no feijão. É como se a água estivesse saindo do xilema, né? Vamos supor que o copo seja o xilema, e a água entrou no feijão. Depois de um tempo, aquela água que o feijão está submerso vai ficar colorida. Aquela cor vem da difusão, que seria o açúcar, seria as proteínas, hormônios e etc. Aqui mais uma imagem, beleza, já vimos isso. Aqui outra imagem, floema, xilema. E aí nós temos também uma outra teoria sobre a condução de seiva. Como é que eu sei que o xilema que o floema desce? O Malpighi foi um cientista que fez o seguinte: ele retirou um anel completo da casca de um caule e ele disse o seguinte: ao retirar essa casca, eu vou interromper a distribuição de seiva elaborada em direção à raiz. Se eu tiro toda essa casca, não ocorre a distribuição de seiva elaborada. Se não ocorre a distribuição de seiva elaborada, a planta não consegue fazer a respiração celular. Se a planta não faz a respiração celular, a planta morre. Se a raiz morre, o xilema não sobe. Então, com essa retirada desse anel de Malpighi, foi comprovado que o floema é um vaso superficial que nutre a planta inteira, também a raiz, e que se a raiz morrer, não tem como a planta absorver água. Por que isso é importante, professora? Porque antigamente, né, antes desses experimentos, não se tinha certeza se a planta absorvia a água da raiz ou se absorvia a água da folha. E com esses experimentos foi comprovado que sim, a planta absorve água através da raiz
e eficientemente da raiz. Beleza? Aqui vocês têm, né, um esquema mostrando o xilema. Então, a água entra aqui na planta. Aqui é uma cenoura, que é uma raiz, né? E ela é conduzida até a folha. E na folha pode ocorrer um processo de transpiração e perda de água. E o floema, após a fotossíntese, essa seiva volta mais a parte superficial, periférica, e nutre essa raiz. Aqui, né, um exemplo de um pulgão se alimentando da seiva elaborada. E aí a gente vai falar um pouco da transpiração. Outro experimento interessante que a apostila de vocês traz, que também, né, vocês podem tentar fazer em casa, é vocês pegarem flores brancas, pode ser rosa, pode ser. Como é que é o nome daquela? Pode ser margarida, enfim. Acho que rosa é mais fácil, né? Mas aí não pode ser uma rosa congelada. Vocês peguem uma flor branca, cor branca, vocês cortam em diagonal, né? Ou transversalmente o final do caule e colocam esta planta num copo com água com corante, ou corante alimentar. Pode ser um corante vermelho. E depois de um tempo, percebe-se que esta planta, esta flor que era branca, ela vai ficando vermelha. Isto prova que o sentido da água é de baixo para cima. Tá? Isso é um outro experimento aí. Transpiração vegetal. A transpiração é a eliminação de água através de vapor pelas folhas. Pessoal, para que serve transpiração? Transpiração serve para manter a temperatura. Se a planta precisa ficar no sol para realizar a fotossíntese, essa planta precisa manter a sua temperatura também, de certa forma. Ela não pode desidratar. Ela não pode ter um aumento tão grande de temperatura para fritar as folhas e queimar. Não pode. Então, essa planta, ela transpira. Acho até que está na apostila de vocês, eu não lembro que eu estava lendo isso. Mas foi observado que as plantas transpiram quase 20 vezes mais do que nós. Elas transpiram muito, principalmente porque elas precisam ficar expostas ao sol. Não estou dizendo que é toda a espécie de planta, mas aquelas que ficam mais expostas. Porque tem planta que fica mais em locais sombreados, mas tem plantas que ficam expostas direto. Então, essa água é importante para auxiliar nesse controle de temperatura. E também sucção da água pelo xilema, porque também se não sair água, não entra mais água. Então tem que ser um ciclo, né? Evapora e já sobe mais, evapora e já sobe mais. A evaporação ocorre em 99% nos estômatos e apenas 1% na cutícula, que é a epiderme, né? Tanto é que a gente consegue ver alguns processos que é a gutação. A gutação é um processo de gotejamento, né, de gotículas em folhas, que a gente consegue observar que as folhas fazem a transpiração. Essa transpiração, ela tem várias maneiras de se observar, né? Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra o quê? Isso é um xilema e isso é um corte de folha. E aí mostra que a água ela vai sendo distribuída pelo xilema. Essa é a parte de cima da folha, onde tem a cutícula. A cutícula faz uma proteção. E é claro que a água ela acaba indo para baixo. E a maioria das folhas possui os seus estômatos na parte inferior da folha, que é por onde sai a água. E essa água sai, e o que sai junto com a água? O oxigênio. E o que entra pelos estômatos? O CO2. Tá? Então a gente tem uma difusão também ocorrendo nos estômatos. O que influencia a transpiração? Então, deixa eu só ver se tem outra imagem aqui. Tem.
Depois eu vou falar sobre estômago. O que que influencia a transpiração? Primeira coisa é a temperatura. Quanto maior a temperatura, né, maior a transpiração. A luz. Como a luz aquece a folha, né, não deixa de ser uma energia térmica, acelera a transpiração. O vento também aumenta a transpiração, né? Agora, dependendo do vento, se for um vento muito forte, ele vai realizar o fechamento dos estômagos, tá? Um vento tranquilo, né, normal, aumenta a transpiração. Agora, um vento muito forte, um vendaval, já diminui a transpiração. A umidade do ar. Se a umidade do ar está elevada, ela influencia muito a transpiração. Então, se a umidade é muito grande, vai diminuir a transpiração, porque não tem como essa água ir para um local que já está muito úmido. Agora, quando o ar está seco, a transpiração aumenta, tá? Umidade do solo. Plantas que vivem em solo úmido possuem uma alta transpiração, porque se entra muita água, a água pode sair bastante. Se eu estou em local seco, já não tem muita transpiração. Aí, às vezes, eu tenho aquela folha. Lembra que eu falei para vocês do cacto? Que ela é reduzida em forma de espinho. Lembram? Que no caso dos cactos é o caule que faz a fotossíntese e não tem folha para não perder água. Essas lógicas vocês têm que entender. Em fatores internos que influenciam a transpiração. A área de evaporação. Tem plantas que têm folhas maiores. Se a folha é maior, tem mais transpiração. Se a folha é menor, tem menos transpiração. Ou evaporação, né? Espessura da cutícula. Quanto maior a cutícula, menor a transpiração, porque daí quer dizer que essas plantas são de locais frios. Os pelos, né, que algumas plantas têm, diminui também a transpiração, porque ele mantém a água na folha. O grau de abertura e frequência dos estômagos, que a gente já vai ver em seguida, que eu vou explicar para vocês. E a disponibilidade de água no vegetal. Quanto mais água tem, mais a planta transpira. Quanto menos água, menos transpiração. Tá? Então, isso é uma lógica. E aí vamos para o campeão de vestibulares, que são os estômatos, né? Todos amam os estômatos. Os estômatos, pessoal, eles estão geralmente na parte inferior da planta e eles têm como função uma troca gasosa. Então aqui a gente tem essa abertura, né, do estômato, e aqui a gente tem ao lado duas células que a gente chama de célula guarda. E ainda outras células ao redor que a gente chama de célula suporte. Tá? Esse buraco a gente chama de câmara subestomática. Beleza? Ó, estômato. Tá aqui. Sempre na parte inferior. Existem algumas plantas que têm estômatos na parte inferior e superior. Geralmente são plantas aquáticas, mas a maioria é na parte de baixo da folha. Função dos estômatos: transpiração e trocas gasosas durante a respiração celular e a fotossíntese. Então, a água sai do estômato e o oxigênio sai do estômato, porque é assim que o oxigênio vai para a atmosfera. O que que entra pelo estômato? O CO2. Tá? Pode sair CO2 pelo estômago? Pode. Tá? Pode entrar oxigênio pelo estômago? Também pode. Tá? Aqui eu já falei da estrutura, né? As células guarda, aqui o núcleo da célula, os cloroplastos aqui fazem fotossíntese também, e as células subsidiárias suporte que estão aqui, tá? Então, vamos falar de estômago aberto e estômago fechado. Pessoal, isso também é lógica, tem a ver com osmose e difusão. Isso vocês têm que saber. Então, como é que o estômago fecha? É o seguinte, quando eu tenho uma perda de água muito grande, a planta está sem água.
Se essa célula perder muita água, quando a gente perde água, a gente murcha. Essa célula murcha e ela fecha. Ela fecha. Quando essa célula ela se enche de água, ela incha e ao inchar ela abre. Tem várias maneiras para isso acontecer. Eu posso auxiliar com o potássio e o cloro, principalmente o potássio, tá? Eu posso aumentar a quantidade de potássio e cloro nessas células, guarda. E como eu vou aumentar essa concentração, fazer essa célula ser hipertônica, a água naturalmente entra, encho essas células de água e essas células incham, abrindo os estômatos. É claro que o potássio e o cloro vão entrar por um transporte ativo. A água é que vai entrar por um transporte passivo, que é a osmose. Essa célula está cheia de água. Aí, o que pode acontecer? Eu posso expulsar o potássio e o cloro, geralmente isso aqui ocorre por difusão, e aí essa água vai sair também e eu vou ter um fechamento novamente, que é o que a gente chama plasmólise, é quando a célula está murcha. Turgência é quando a célula está inchada. Então, vejam, se eu tenho muita água na minha folha, todas as células vão estar cheias de água, o estômago vai abrir, porque ele vai estar inchado. Se eu tiver pouca água, muita evaporação, muita seca, o que acontece? Vai sair a água do estômago, das células guarda, a célula guarda vai murchar e o estômago vai fechar. Compreenderam isso? Isso está mais ou menos aqui, ó. Aqui eu tenho, em rosinha, eu tenho soluto. Pode ser o potássio, né? Ó, por transporte ativo, eu vou jogar potássio dentro da célula guarda. Se eu encho de potássio, esse local vai ficar muito concentrado. Então, a água vai do meio menos para o mais concentrado de soluto. É o que a gente fez aonde? É o que a gente fez na batata com sal. Eu enchi a batata de sal e a água sai, né? Aqui no caso eu estou colocando dentro da célula, então a água vai para dentro da célula. Se a água entra na célula, a célula incha e o estômago abre. Beleza? Agora ao contrário, tá cheio de água aqui. Eu vou fazer com que o potássio saia, ó. O potássio vai sair porque aqui tá cheio de água. Quando o potássio todo sair, aqui vai ter mais potássio fora do que dentro dessas duas células. Então, a água vai para onde? A água vai para onde ela tem que ser diluída. Então, a água sai. Quando a água sai do estômago, o estômago murcha e fecha. Beleza? Então, continuamos. A transpiração é fundamental, mas deve ocorrer de modo a permitir a sobrevivência da planta, pois o excesso de perda de água na forma de vapor pode matá-la, porque a planta pode desidratar. E o fechamento dos estômatos é importante nesse sentido, que esse estômato se feche para que essa planta não desidrate. Ainda mais que a água também auxilia no esqueleto da planta. Você vê que a planta está sem água, ela já está um pouco murcha. Quando tu coloca água, a planta já tem uma outra estrutura. Fatores que influenciam a abertura e fechamento do ostilo, né, do estômago. Fator ambiental, concentração de potássio. Quanto mais potássio, mais vai abrir o estômago porque vai encher de água. Quanto menos potássio, a água vai sair da célula e vai murchar. Intensidade luminosa. Quanto mais luz, mais quente abre o estômago para transpirar. Quanto menos luz, fecha o estômago, porque não há necessidade da transpiração. Não tem tanto calor. Concentração de CO2. Quando a concentração de CO2 está alta, fecha o ostilo. Por quê, professora? Porque eu preciso de CO2 para fazer fotossíntese. Entenderam? Então, eu fecho porque eu preciso manter o CO2 nas células para fotossíntese. Quando tem baixa concentração de CO2, o estômago abre. Para quê? Para captar o CO2 do ambiente. Entra muito mais CO2 do que sai.
tá? Suprimento de água. Quanto mais água, mais eu vou conseguir abrir esse estômago, porque eu posso perder água porque tenho água. Quanto menos água, aí eu fecho o estômago para não desidratar a planta. E aqui o que eu falei para vocês. A gutação ou sudação é a perda de água na forma líquida pelos hidatóides, que são estruturas que estão nas folhas, em dias frios e úmidos, para que mantenha aquela pressão. Porque o sol, né? O dia está frio, o sol já não está tão intenso, não está tão calor como deveria, e eu preciso manter aquela sucção da folha, lembra? Então existe essa opção em plantas de local frio ou de épocas frias, dela fazer o processo chamado de gutação. Por isso que em alguns locais extremamente frios vocês conseguem ver a geada, né? Vocês veem a folha, em cima da folha ela toda congelada. O que está congelado? É a folha? Não. É a água que está em cima dessa folha. Beleza? Voltamos aqui. Deixa só eu